Nessa linha, estando clara a caracterização dos requisitos que impuseram a concessão da medida cautelar, imperioso o seu referendo e sua confirmação, de modo a imprimir aos feitos processuais que acabaram suspensos em virtude do provimento acautelatório o exato entendimento ora sufragado por esta Corte acerca da legitimidade do Ministério Público para atuação na seara desportiva. Por isso, presidente, eu estou propondo a conversão do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, conheço da apresentação direta, julgo parcialmente procedente o pedido, conferindo interpretação conforme a Constituição aos dispositivos horas impugnados, para excluir qualquer interpretação que pressuponha a priori a ilegitimidade do Ministério Público para, no exercício de suas funções institucionais, atuar em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, quando entender existente eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como quando entender necessário a proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro, cabendo ao Poder Judiciário o posterior controle jurisdicional dessa atuação e das condições da ação de cada caso concreto, consideradas as suas particularidades. Estabelecer a inadmissibilidade de atuação estatal no que diz respeito às questões meramente interna-corpus, em particular em relação àquelas vinculadas à autonormação e ao autogoverno. Ressalva-se a possibilidade de atuação estatal nas hipóteses em que as disposições normativas e as práticas íntimas contrariem a Constituição e a legislação pertinente, bem como nas situações nas quais referida atuação se baseie em investigações de ilícitos penais e administrativos vinculados à própria entidade desportiva. Por fim, em confirmação da medida cautelar, determina em relação às decisões judiciais cuja eficácia tenha restado suspensa em decorrência do provimento acautelatório, que o respectivo tribunal promova o juízo de retratação, considerando, no momento de reapreciação da causa, a legitimidade primo ictu oculi do Ministério Público para intervir em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país, sempre que verificada eventual ofensa a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como, quando necessário, a proteção do patrimônio público, social e cultural brasileiro. É como voto. Obrigado, ministro Gilmar Mendes, que, portanto, vota no sentido de converter o referendo cautelar em julgamento de mérito, conhece da ação direta em constitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido nos termos do voto. Presidente. Sua Excelência. Pois não, ministro Flávio Dino. Dado o adiantado da hora, creio que Vossa Excelência vai suspender, mas eu queria poupar o trabalho dos senhores advogados, porque eu reconheço, à vista do voto do ministro Gilmar, a insuficiência do meu voto, dada a complexidade da matéria. Primeiro, há um enredo janete-cleriano nessa parte final do voto, que realmente muito confuso, uma ação civil pública de 2017, uma sentença, um TAC, uma apelação em 2023, o que remete ao primeiro problema, a validade e eficácia da decisão do TJ do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, todos falaram em autonomia. A pergunta é, de fato, qual o alcance da autonomia e a que instância ela cede cede terreno. É ao TJ, é ao Ministério Público ou à FIFA? E a terceira questão é o próprio alcance dessa lex esportiva, que sempre me inquieta muito, essas instâncias paraestatais de elaboração do direito. De modo que, em face dessa complexidade, considerando que há uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que na prática teria que ser desconstituída, eu vou recorrer ao VAR. E pela primeira vez nesse plenário, pedir vista. Pois não, ministro Flávio Dino. Ministro André, por favor. Me concede a palavra, senhor presidente, agradecendo, saudando a todos, cumprimentando o ministro Gilmar Mendes por seu voto, também, que ainda que eventualmente eu apresente uma posição divergente, em parte ao menos, reconheço que é um voto substancioso e que demandou de todos nós uma atenção acurada. Na verdade, eu tenho algumas dúvidas, ministro Gilmar. Nós estamos votando agora o mérito,
ao que parece, Vossa Excelência traz alguns elementos que não são exatamente os mesmos da cautelar. Vossa Excelência, a primeira pergunta é: está alterando em alguma substância por hora cautelar? A cautelar se mantém rígida. Então, essa era a minha dúvida, porque, em alguma medida, isso talvez impactaria, já por parte do Tribunal de Justiça, uma necessidade de reavaliação da decisão que lá está, a decisão essa que, por hora, está suspensa em função da cautelar. Isso está sendo determinado no dispositivo. Ministro André, isso faz parte do dispositivo em que o voto do ministro Gilmar mantém a cautelar e determina ao tribunal a repreciação da causa e reconhecer a legitimidade do Ministério Público. É que, como eu imaginava que nós já votaríamos, haveria uma substituição, vamos dizer assim, Pelo fato de julgar. pelo fato de julgar. Eu Mas também o tenho a ministro- mesma dúvida, porque nós estamos em sede de ADI. É uma das dúvidas processuais que eu Por tenho. isso foi proposta a conversão para o julgamento do mérito, e ao julgar o mérito, o ministro Gilmar está incorporando a cautelar, mantendo a cautelar no âmbito do mérito, se bem entendi o voto de Sua Excelência. Está compreendido, senhor presidente. Realmente me gerou a dúvida, até porque, se houvesse, eu também teria outras dúvidas em função do próprio dispositivo, mas que por hora estão... Vamos dar uma chance para o ministro Flávio Dino trazer... Não, mas que por hora, de fato, estão prejudicadas em função do pedido de vista que foi feito pelo ministro Flávio Dino. Agradeço, senhor presidente. Muito A obrigado, alusão ministro. a Janete Claire é para nós, os mais antigos, os mais novos não entenderam. Mas eu estava falando da década de 70, porque eu vi que só Vossa Excelência e Fux que riram. Eu fiquei frustrado. Percebeu-se a confissão pouco da antigo. idade de Vossa Excelência, indiretamente. Presidente, só para Pois não. esclarecer que eu compus o quórum de instalação, mas eu estou impedido nesses feitos. Perfeitamente. Eu ia, e como de fato vou anunciar o resultado provisório, começando pelo registro do impedimento de Suas Excelências, os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, para que conste da ata. E, portanto, em termos de resultado provisório do julgamento, proclamo que, após o voto do ministro Gilmar Mendes, que convertia o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, conhecia da presente ação direta de inconstitucionalidade 7580 e julgava parcialmente procedente o pedido, conferindo interpretação conforme a Constituição e aos dispositivos ora impugnados, nos termos do voto de Sua Excelência, que constarão da respectiva ata. Também constará a determinação que consta ao final do voto, que vem de ser lida por Sua Excelência o ministro relator. Pediu vista o ministro Flávio Dino. Esse é o resultado provisório do julgamento. E, vencido esta etapa, declaro encerrada a sessão.